Livro de Jeremias, capítulo 13, versículo 1 a seguir. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos. Dispõe-te, vai a Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passado muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai a Eufrates, toma o cinto que te ordenei, escondesses ali. Fui a Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido, para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, anda após outros deuses para o servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque, como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel, toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não me deram ouvidos. O Senhor Deus utiliza de símbolos para nos ensinar realidades espirituais. Primeiramente, percebamos que aquele que serve a Deus ouve a palavra de Deus. E nós precisamos de aprender com Jeremias como obedecer a Deus. Ele ouve Deus dizendo a ele para comprar o cinto. E ele, no versículo 2, ele diz assim: eu comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e o pus sobre os lombos. Ele não perguntou ao Senhor: mas para que eu vou comprar o cinto? Ele não questionou o que o Senhor estava fazendo. Nós devemos ser assim. Quando o Senhor nos ordena e quando ouvimos a palavra do Senhor, nós devemos colocá-la em prática, embora não sabemos as consequências e o que vai acontecer a seguir. A próxima palavra é que mandou ele tomar o cinto e escondê-lo junto ao rio Eufrates. Lembramos que o rio Eufrates representa a mente humana e a mente daqueles que estavam em Jerusalém, daqueles que estavam em Judá. Lá ficou o cinto e foi ali que o cinto apodreceu. Veja que quando ele volta pela terceira vez, segundo a palavra do Senhor, terceira ou quarta vez, passados muitos dias, no versículo 6, ele foi ao Eufrates, pegou o cinto, e cavou, e achando o cinto, eis que o cinto se apodrecia, e para nada prestava. Veja que no versículo 7, a conclusão é que o cinto apodrece e para nada presta. O significado disto tudo é que o mover da nossa mente para nada serve. Jesus disse isto em outras palavras no seu evangelho. O espírito é que vivifica, a carne para nada presta, para nada aproveita. Este cinto apodrecido representa os pensamentos do povo de Judá e de Jerusalém. Eles eram orgulhosos. E o Senhor disse que ele ia fazer apodrecer. Veja que no versículo 9, Deus diz assim: eu farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. O cinto também representa a firmeza de um modo de proceder. Firma a roupa, firma as vestes. Isto representa uma maneira dura em relação ao Senhor. Ele revela no versículo 10 que as pessoas estavam se recusando a ouvir as suas palavras.
E eles seguiam, era o que eles pensavam. É a dureza do seu coração. E o resultado é que a vida e esses pensamentos não serviam para Deus. Precisamos de perceber se estamos vivendo uma vida imprestável, uma vida que não serve para nada para Deus. A nossa carne gosta de coisas inúteis e coisas que não servem para nada. Precisamos compreender que o que deve correr em nós não é o rio Eufrates, é o rio de água viva. O rio Eufrates fez apodrecer o cinto, a umidade do rio, o que vem dos nossos pensamentos da carne, leva-nos a uma situação de falta de firmeza diante de Deus. O cinto está podre. Portanto, vejamos que o Senhor utiliza deste símbolo e fala no versículo 11: como o cinto se apega aos lombos do homem, eu também fiz apegar a mim toda a casa de Israel. Ele utiliza o cinto para simbolizar muitas coisas, até mesmo a manifestação dele ao povo judeu. Ele desejava que aquele povo se apegasse a ele. A que nós nos apegamos? Devemos nos perguntar. Em que nós nos firmamos? Podemos nos apegar aos nossos conceitos, apegar-se aos nossos pensamentos, nossos raciocínios. Esta é uma maneira que o diabo tem de criar em nós fortalezas e situações que nos defendem de se arrepender e conhecer a realidade do Espírito de Deus. Funciona como armaduras do inimigo. É chamado por Paulo de fortalezas da mente, sofismas, raciocínios que impedem-nos de perceber e de compreender as coisas de Deus. Aquele povo não dava ouvido a Deus. Veja que a conclusão no versículo 11 mas não deram ouvidos. Deus diz assim: eu gostaria que eles estivessem comigo. Essa é a vontade de Deus. É que toda criatura, todo ser criado por Ele, estivesse com Ele. Mas a questão é se damos ouvidos ou não. Se ouvimos nós mesmos, jamais nós vamos ao Senhor. Porque se ouvimos os pensamentos do nosso coração, lembramos que enganoso é o coração e que são pensamentos originários no pecado, na ciência do bem e do mal, na desobediência da serpente. Cada um deve examinar a si mesmo, senão seremos conduzidos a uma vida que não presta, a uma vida inútil, a uma existência inútil para Deus. Nós somos chamados não só para conhecer, mas também para servir. Jesus chegou a clamar que a seara era grande, mas os ceifeiros eram poucos. E é assim até agora. Poucos estão dispostos a abandonar aquilo que sua mente, que seu coração se inclina. Poucos estão dispostos a abandonar a sua vida natural, suas escolhas, os seus desejos, o seu gosto natural. Precisamos de tomar a cruz e negar a nós mesmos, para que não nos firmemos em algo que não presta, para que não haja orgulho em nosso coração e não sejamos semelhantes às serpentes. No versículo 10 tem uma palavra triste, mas real. Este povo maligno. Veja que maligno se refere ao diabo. Lá na carta de João diz que Caim era do maligno. Há um povo maligno. É que estejamos entre aqueles que se arrependem, entre aqueles que mudam de ideia e que não confiam em si mesmo e não se firmam no seu próprio entendimento, mas se volta para o Deus de Israel, o Pai de Jesus Cristo, único Deus vivo e verdadeiro. E assim nós encontramos a sua misericórdia, nós ouvimos a sua palavra, e a sua palavra será luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Jesus é o Salvador de uma vida inútil, de uma vida vã, de pensamentos que não servem para nada, a não ser para nos fazer males, nos perturbar, nos deprimir, nos tirar a vida.
Mas se nós nos voltarmos a Deus, é como Ele mesmo diz, olhai para mim e vivei. Vamos olhar para Deus e deixar as coisas inúteis da carne. E que nosso coração não seja soberbo. Porque o próprio Deus diz que vai fazer apodrecer a soberba. Isto é morte. Então, no lugar de vida, nós teremos morte. No lugar de benignidade, malignidade. Teremos sentimentos malignos. Nós precisamos de nos voltar ao Senhor. De nos arrepender e fugir de algo que para nada presta. Não sejamos e não tenhamos em nós um cinto apodrecido. Isto é, estejamos nos firmando em algo morto, que para nada presta. E Jesus disse, a minha palavra é espírito e vida. A carne para nada aproveita. Que a graça, o amor de Deus e a comunhão com Jesus Cristo seja sempre conosco. Amém.